Olá, sejam bem-vindos a mais uma sessão das Jornadas Ibero-Americanas de Ciências Farmacêuticas, organizadas pelo Instituto IDEA, a quem eu agradeço desde já o convite para estar aqui presente. Eu vou fazer uma apresentação sobre a comunicação em saúde, o papel e o potencial do farmacêutico no futuro pós-pandemia dentro desta área. Ora, meu nome é Patrícia Rodrigues, eu sou licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade do Porto, trabalhei em várias áreas da profissão farmacêutica, mas encontrei sempre o mesmo desafio, que era de conseguir comunicar de uma forma mais eficaz com as pessoas, conseguir transmitir a minha informação e ajudar as pessoas a fazerem melhores escolhas de saúde. E foi assim que eu fui à procura de outras soluções e encontrei a comunicação em saúde, que é a área onde eu trabalho atualmente. Ora, esta apresentação vai versar muito sobre a importância que as competências de comunicação têm na profissão farmacêutica e no futuro da profissão farmacêutica. A agenda para hoje é esta. Vou passar muito brevemente sobre os desafios e as oportunidades da atual situação da profissão farmacêutica. Vou falar sobre a comunicação em saúde, com um pouco mais de detalhe na literacia em saúde e na comunicação de risco. Vou referir o que é preciso para que a comunicação seja ou leve à mudança de comportamentos e vou terminar partilhando algumas estratégias de comunicação eficaz, nomeadamente no ambiente de farmácia de oficina. Os meus objetivos para esta apresentação são de despertar o vosso interesse para esta área, para que procurem mais informações sobre comunicação em saúde e como é que podem comunicar melhor saúde, e também de despertar ou de sublinhar a importância de haver mais formação nesta área e de até as universidades investirem em formar comunicadores de saúde, nomeadamente farmacêuticos comunicadores de saúde. Vamos então começar com os desafios e as oportunidades do momento, que não é uma abordagem aprofundada, nem exaustiva, e nem é propriamente de ontem que estes desafios começaram a surgir. Os avanços tecnológicos e científicos, embora tenham acelerado bastante durante a pandemia, nomeadamente a ciência acelerou muito dentro da área da Covid-19, realmente produzimos imensa ciência em muito pouco tempo. As mudanças políticas e socioeconómicas afetam o desempenho da profissão farmacêutica, às quais nós temos que nos adaptar. As políticas de saúde também vão sendo alteradas e modificadas. As alterações demográficas, nomeadamente na Europa, temos um envelhecimento da população e isso tem que ser considerado quando o farmacêutico se ajusta às novas realidades. O acesso à informação, que embora seja muito facilitado nos dias de hoje, isso não significa que as pessoas andem mais informadas, nem significa que consigam fazer melhores escolhas de saúde. Pelo contrário, até pode ser exatamente o contrário, porque como as pessoas não têm bases para entender a informação de saúde e porque há muita desinformação, é preciso um profissional que consiga ajudar as pessoas a fazer esta descodificação. E esse profissional pode ser também o farmacêutico, pode ser e deve ser. E a liberalização da venda de medicamentos fora das farmácias, que embora não seja recente, mudou muito o campo, o mercado das farmácias e a atuação farmacêutica, e as farmácias online. E ainda há poucos dias tivemos a notícia de que a Amazon vai lançar o seu negócio de farmácias online, e isto vai mudar muito a forma como vemos a venda de medicamentos. Então estes desafios podem também ser oportunidades, ou podemos encontrar oportunidades nestes desafios. E as oportunidades são as de desenvolver cada vez mais um serviço centrado no utente, não tanto na venda, mas no utente. De fortalecer a importância e a eficácia que o aconselhamento farmacêutico, que é algo valiosíssimo na profissão farmacêutica, tem para a comunidade. Assumir o papel central de educador para a saúde e da literacia em saúde que o farmacêutico tem, que tem sido um pouco esquecido, mas o farmacêutico é de facto um educador de saúde por excelência e tem um papel fundamental no aumento da literacia em saúde, e vamos já falar um pouquinho mais sobre isto.
E também a oportunidade de consolidar o papel de agente de mudança de comportamentos que o farmacêutico é e que deve ser valorizado e que deve ser até um pouco mais profissionalizado, aumentando os conhecimentos de comunicação de saúde, dos modelos da mudança de comportamentos, para que consigamos fazer isto da melhor forma. Existe esta frase que eu gosto muito, que cuidar significa comunicar e, portanto, um cuidado de qualidade significa uma comunicação de qualidade. É preciso, de facto, investir em mais em conhecimento de como comunicar saúde, como, quando e para quem comunicar saúde. Não bastam as nossas boas intenções, não basta querer fazê-lo, é preciso saber fazê-lo. As vantagens são inúmeras. A melhoria dos resultados de saúde, vamos aumentar a satisfação das pessoas, melhorar o serviço que estamos a proporcionar às pessoas, vamos fortalecer a influência que o farmacêutico vai ter na sociedade, nomeadamente na saúde pública, vai aumentar a satisfação do próprio profissional, do próprio farmacêutico, que vai ver a sua missão cumprida com mais eficácia. Isto naturalmente vai levar ao crescimento do negócio, seja de uma farmácia ou outro, onde o farmacêutico esteja a intervir. Falando um pouco sobre a comunicação em saúde, que é uma área, uma ciência vasta, onde entram também as ciências comportamentais, o Center for Disease Control nos Estados Unidos, o CDC, definiu comunicação em saúde como o estudo e utilização de estratégias de comunicação para informar e influenciar decisões e ações que melhoram a saúde. Perfeito, é uma definição perfeita. Na TPIM, em 1988, já não é de ontem, aliás, já é uma definição algo antiga, mas muito atual, definiu comunicação de saúde ou em saúde como as atividades de comunicação interpessoal ou em massa, focadas em melhorar a saúde dos indivíduos e da população. Perfeito. O primo europeu do CDC dos Estados Unidos, portanto, que é o ECDC, então o ECDC inclui, debaixo do chapéu da comunicação em saúde, inclui estes vários temas que acabam também por se sobrepor um pouco entre si, mas que estão todos de acordo com o ECDC, o European CDC, estão todos englobados na comunicação em saúde. Eles são a literacia em saúde, a comunicação para a saúde, a defesa da saúde ou health advocacy, a comunicação de risco, comunicação de crise, comunicação de surtos e o marketing social. Tudo isto é comunicação em saúde. E destes todos eu gostava de falar um pouquinho mais sobre dois deles, que é a literacia em saúde e a comunicação de risco. Olha, a literacia em saúde é uma área que também está em desenvolvimento. Há quem considere um construto, porque realmente é um conceito abrangente e complexo. Existem muitas definições de literacia em saúde, eu trouxe-vos esta, porque quero salientar estes 4 verbos que vocês veem aqui abaixo. Então, a literacia em saúde é a capacidade de obter, de processar e de compreender informação básica sobre saúde e serviços necessária para tomar decisões de saúde acertadas. Portanto, é preciso obter a informação, processá-la, compreendê-la e aplicá-la, e só assim é que se constrói e se tem literacia em saúde. Existe um estudo que foi feito na Europa, não foi em todos os países europeus, mas em alguns, que pretendeu avaliar os níveis de literacia na Europa. E esses resultados os níveis de literacia foram divididos em 4 grupos: inadequado, problemático, suficiente e excelente. Estes são os resultados. Em termos globais, percebeu-se que 47% das pessoas têm níveis de literacia inadequados ou problemáticos, que são os 2 níveis mais baixos da escala. 47% é metade da população europeia, é de facto muita gente. Será que nós estamos a comunicar para estas pessoas de acordo com o seu nível de literacia? Fica a pergunta. Porque é preciso reparar que 47% dos europeus têm dificuldades em obter, processar, compreender e aplicar a informação de saúde. E é preciso ajustar a informação, ajustar a comunicação a estes níveis mais baixos de literacia. Quando comunicamos saúde, temos que ter em conta o nível de literacia em saúde da pessoa ou do grupo para quem estamos a comunicar. Na dúvida, se é um grupo
amplo como para a população em geral. Quando fazemos, por exemplo, uma comunicação num canal televisivo, estamos a falar para todas as pessoas, para aquelas que têm muita literacia, para aquelas que não têm muita literacia em saúde, e portanto temos que falar de uma forma inclusiva, devemos incluir todos na nossa comunicação, ou seja, devemos falar ou ajustar a comunicação como se estivéssemos a falar para pessoas com menos literacia, porque aquelas que têm mais também vão compreender. Em Portugal, este inquérito foi aplicado em Portugal e percebeu-se algo também muito semelhante, que 5 em 10 pessoas têm níveis reduzidos de literacia em saúde. Metade da população, portanto, tem dificuldade em aceder, processar, aplicar informação de saúde. E reparem na forma como os resultados são apresentados. No estudo que foi feito em Portugal, eu selecionei estas duas formas precisamente para vos salientar de que esta linguagem que aqui está é muito fácil de as pessoas comuns, não especialistas na área, compreenderem. Os bonecos, 5 estão mais escuros e 5 mais claros, portanto, para a pessoa perceber que 5 em 10 têm dificuldade em literacia em saúde, 5 em 10 é uma linguagem muito mais fácil de perceber do que 47%. Se calhar para nós, enquanto especialistas, não é, de facto não é, porque já estamos muito habituados a usar esta terminologia, mas para as pessoas com baixa literacia em saúde, sim. Muito mais um gráfico com muitos números, códigos de cores. Portanto, isto é uma comunicação para os especialistas e esta é uma comunicação para a população em geral, onde se inclui também pessoas com menos literacia em saúde. Aqui também há a questão da numeracia, da facilidade em entender os números, não é? Ora, nós sabemos que baixa literacia em saúde tem impactos na sociedade e na vida das pessoas. Aumenta a dificuldade de compreender a informação de saúde, já sabemos isso, aumenta os erros de medicação e diminui a aderência ao tratamento e ao medicamento. Isto é um problema de saúde, um problema de saúde pública, onde o farmacêutico pode intervir de uma forma muito eficaz e para a qual é fundamental uma boa comunicação, quer para reduzir erros de medicação, quer para aumentar a aderência aos tratamentos. Baixa literacia implica também mais idas às urgências, ou está associada a mais idas às urgências e a maior tempo de hospitalização. E de maneira geral, as pessoas que têm menos literacia reportam ter uma saúde de menor qualidade e as pessoas que têm mais literacia dizem que têm melhor saúde. Por isso, a alta percepção da saúde também influencia ou é influenciada pelos níveis de literacia em saúde. Já a comunicação de riscos, que é muito da nossa comunicação, é comunicação de riscos, é informar as pessoas e levá-las a perceber o que é que um determinado comportamento vai impactar na sua saúde, o risco daquele comportamento para a sua saúde. O que nós pretendemos fazer é aproximar a percepção de risco. A percepção de risco é feita pelas pessoas, pela população em geral, aproximar esta percepção de risco com a avaliação de risco do especialista. Portanto, o especialista avalia o risco, a população em geral percepciona o risco. Nós temos situações em que a percepção do risco é muito elevada, mas a avaliação do risco é baixa. Portanto, nós temos que trazer estes dois para a mesma linha. Ou ao contrário, temos uma percepção do risco baixa, mas uma avaliação de risco muito alta. Os especialistas dizem que o risco é alto, mas as pessoas não entendem que o risco é alto. Mais uma vez, temos que aproximar o mais possível estas duas percepções. Durante a pandemia, principalmente no início, vemos que as pessoas tinham uma percepção de risco baixa, os especialistas uma avaliação de risco mais alta, e foi preciso conciliar estas duas visões para que as pessoas não se expusessem tanto ao risco de desenvolver Covid-19. Eu gostava de vos mostrar uma imagem que fala precisamente sobre esta questão da percepção de riscos. E aqui vemos uma fotografia de um jornal, temos uma senhora que está à porta da sua casa, perto da sua casa estão a haver obras, e esta senhora queixa-se do barulho dos martelos pneumáticos, e eu vou colocar aqui a imagem dos martelos pneumáticos, porque podem haver outras expressões para definir esta máquina, em Portugal diz-se martelo pneumático. E esta senhora então estava-se a queixar do barulho e do impacto
que o barulho dos martelos pneumáticos podia ter no seu bebê, porque ela está grávida. Mas reparem que ela tem um cigarro na mão. Portanto, a percepção de risco dela está, nomeadamente em relação ao tabaco, está errada. Ela devia estar preocupada, se calhar, mais em deixar de fumar ou o impacto que o cigarro está a ter no seu bebê, mas a percepção do risco dela em relação aos martelos pneumáticos é que está mais elevada. Em relação à mudança de comportamentos, reparem que não basta comunicar. Se assim fosse, estaríamos um bocadinho melhor, porque desenvolveríamos boas campanhas de comunicação em saúde, baseadas na evidência, baseadas naquilo que a ciência atual nos diz para fazer, e nós temos feito isso, ou em grande parte pelo mundo tem-se feito isso, nem sempre é feito com o melhor das eficácias, mas tentamos fazer o melhor que conseguimos, mas nem sempre a mudança de comportamentos acontece. E isto deve-se ao facto de serem necessárias condições ambientais favoráveis, e aqui falo mesmo do ambiente físico. Por exemplo, se nós queremos que as pessoas pratiquem mais exercício físico, temos que fazer uma comunicação eficaz nesse sentido, mas também temos que proporcionar espaços verdes para a pessoa poder fazer as suas caminhadas ou as suas corridas. O ambiente social ou até a segurança do local onde a pessoa vive tem que proporcionar estes momentos fora de casa. Se não for um ambiente seguro, as pessoas não vão caminhar. O nível socioeconómico, financeiro, a capacidade das pessoas pagarem para irem a um ginásio, também tem que facilitar a prática de exercício físico. Por isso há várias condicionantes, às vezes até religiosas, culturais, familiares, que podem estar a dificultar a mudança de comportamentos. E para o comportamento mudar, precisamos de mudar também várias situações em redor da pessoa. Existem vários modelos comportamentais de mudança de comportamentos. Eu apresento-vos apenas um, se calhar um dos mais conhecidos, o modelo transteórico, também já tem alguns anos. De um lado apresento a versão em inglês e do lado direito apresento, esta imagem foi retirada de um manual da nossa Direção-Geral de Saúde, que é um manual de apoio à intervenção comunitária de cessação tabágica. É um manual para profissionais e que ajuda profissionais de saúde, sejam enfermeiros, médicos, farmacêuticos, e que ajuda o profissional a apoiar a pessoa que quer deixar de fumar. E considera precisamente este modelo transteórico nas várias etapas de aconselhamento à pessoa. Este modelo tem várias fases e para cada fase a comunicação deve ser diferente. Por exemplo, na fase de pré-contemplação, que são aquelas pessoas dentro da cessação tabágica, são aquelas pessoas que não estão de todo interessadas em ouvir falar, em deixar de fumar, não estão interessadas nisso. E, portanto, para essas nós temos uma determinada mensagem. Ou então existe um bocadinho mais à frente, na fase de contemplação, a pessoa até já está interessada em deixar de fumar, mas sente que não tem competências para isso, não vai ser capaz, vai ser muito difícil, e aí vamos ter outras informações para dar à pessoa. Ou pode a pessoa já estar mesmo no processo de deixar de fumar e aqui temos outras coisas para fazer, e portanto nós temos que adaptar a nossa mensagem à fase de mudança de comportamento em que aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas se encontram. E é para isto que estes modelos de mudança de comportamento servem, para nós percebermos que a nossa comunicação também deve ser ajustada à fase em que a pessoa está. E assim a comunicação será mais eficaz e vamos conseguir ajudar mais pessoas a fazer esta mudança de comportamentos. Por isso, a comunicação é uma valência central no farmacêutico, seja no farmacêutico da oficina, seja naquele que trabalha em indústria farmacêutica, em farmácia hospitalar, é uma valência fundamental. Não existe saúde sem comunicação. E é preciso então apostar em mais competências de comunicação, mais formação, mais conhecimento da ciência que está à disponibilidade dentro desta área, que é para conseguirmos fazer o nosso papel com mais eficácia. Gostava então de partilhar com vocês algumas das estratégias de comunicação mais direcionadas para o ambiente da farmácia da oficina, mas como vamos ver,
podem ser aplicadas fora desse ambiente. E antes de partilhar essas estratégias, gostava de vos relembrar de que informar não é comunicar. Não basta distribuir a informação, não basta entregar um folheto informativo sobre um tema qualquer de saúde, não basta fazer uma publicação numa rede social, isso não é suficiente, isso não é comunicar, isso é informar, é distribuir informação. A comunicação é um processo bidirecional, temos o emissor e o receptor e eles trocam informações e daqui é que sai a comunicação. E gostava que vocês levassem para casa esta mensagem. Se relembrarem alguma coisa desta apresentação, que sejam estes pilares da comunicação em saúde, que são 5. É conhecer o público-alvo. Quem são estas pessoas para quem vocês querem comunicar? O que é que elas precisam de saber? O que é que elas já sabem? Quais são os níveis de literacia dessas pessoas? Como é que vocês conseguem chegar a essas pessoas? Que bloqueios é que existem na mudança que vocês querem que aconteça? O que é que está a bloquear ou a impedir que aquela pessoa mude o seu comportamento ou saiba mais sobre um determinado problema de saúde? Portanto, conhecer a fundo o público-alvo é fundamental. Os objetivos da vossa comunicação é importante que os tenham bem claros e que os definam com clareza e que não queiram fazer tudo ao mesmo tempo, não tenham muitos objetivos. Tenham um objetivo central, que pode ser subdividido noutros objetivos, mas há um core, uma mensagem central que vocês têm que ter muito bem definida, que é para depois conseguirem traduzir essa mensagem central numa narrativa e adaptá-la aos vários canais de comunicação. No caso de estarmos a falar de um farmacêutico de oficina, o canal é a relação interpessoal, é o de frente a frente. E nós sabemos que essa é a forma mais eficaz de fazer campanhas de educação para a saúde. É a abordagem personalizada um para um. E por isso também é que o farmacêutico ocupa uma posição privilegiada para fazer educação para a saúde e para aumentar a literacia em saúde, porque ele tem uma relação muito próxima da população e também é um profissional em quem as pessoas confiam. Portanto, os níveis de confiança no farmacêutico são muito elevados e há que fazer valer essas competências que o farmacêutico tem. Portanto, estes são os 5 pilares da comunicação. Conhecer bem o público-alvo, saber bem quais são os objetivos da vossa comunicação, definir bem a mensagem central, aquilo que vocês querem que a pessoa leve para casa de uma forma bem clara e inequívoca. Como é que vocês vão contar a história e que canais é que vocês vão utilizar. Depois, no final, o ideal é sempre vocês avaliarem a eficácia da vossa comunicação. Isto é particularmente importante quando fazemos uma comunicação em massa e pretendemos depois saber se funcionou, se não funcionou, o que é que podemos aprender daquilo que foi feito. Na farmácia da oficina, em contexto de aconselhamento farmacêutico, então vou partilhar algumas estratégias que são, não sei se são as mais importantes, depende um pouco da situação em si, mas foram aquelas que eu selecionei para hoje. Existem muitas mais, mas estas são sem dúvida importantes. Para já começar por utilizar linguagem clara, ou plain language, como se diz em inglês, que é uma área que também está a crescer bastante. A linguagem clara é esta capacidade que nós temos de traduzir conceitos complexos num português comum e apresentá-lo de forma a que as pessoas entendam, evitando o uso dos termos técnicos, porque nós estamos muito habituados a utilizar termos técnicos e às vezes até nos esquecemos que aquele é um termo técnico, já achamos que é português comum, enquanto que a maior parte das pessoas, como nós vimos, metade da população europeia e portuguesa tem baixos níveis de literacia em saúde e, portanto, vai ter dificuldade em compreender estes termos técnicos. E vou dar aqui alguns exemplos. Em vez de nós dizermos antihipertensor, podemos dizer medicamento para a tensão arterial. Ou em vez de dizermos hipoglicemia, dizermos pouco açúcar no sangue. Ou em vez de reação adversa, dizer efeito não desejado. Ou uso tópico, dizer aplicar na pele. E a lista por aqui vai. Isto tem um sem fim de possibilidades. Eu divirto-me a traduzir termos técnicos para linguagem clara e faço publicações no meu Instagram tentando fazer exatamente esta tradução e confesso que às vezes tenho algumas dificuldades, por isso não é assim tão simples quanto possa parecer e precisa de ser praticado e trabalhado.
Ora, depois ajustar a mensagem. Lá está, nós temos que saber a pessoa que está à nossa frente, ou o grupo de pessoas, e ser capaz de adaptar a mensagem aos níveis de literacia em saúde, àquilo que a pessoa quer saber, à situação familiar, à situação de saúde. Esta capacidade de personalizar a informação é a melhor maneira de conseguir passar a informação e comunicar de uma forma eficaz. E devemos começar sempre pelo mais importante. Nós, na área académica, temos o método de começar pelo contexto, quais são os motivos, tudo o que está para trás daquilo que nós queremos dizer à pessoa. Por exemplo, se nós queremos falar sobre a Covid-19. Dizemos o que é o vírus, dizemos como é que a pessoa pode apanhar o vírus e aquilo que é mais importante, que se calhar é o que é que a pessoa tem que fazer, usar máscara, praticar o distanciamento físico. Isso tem que ser logo a mensagem, é o início, é o mais importante. A pessoa lê aquilo que está no início, portanto vai reter essa informação. Se nós começamos a apresentar muito o contexto e deixamos a informação mais importante para o fim, a pessoa pode não ler a informação, ou pode já não ouvir, ou já não está interessada. Temos que começar pelo mais importante. Isto é realmente fundamental. Devemos limitar o conteúdo e definir prioridades. Às vezes queremos dizer tudo, mas por vezes dizer tudo é quase como não dizer nada. Melhor dizer menos e conseguir passar essa mensagem de forma eficaz e a pessoa reter essa informação do que dizer muito e a pessoa não reter nada. Eu confesso que tenho algumas dificuldades nesta parte de limitar o conteúdo porque quero sempre dar mais ferramentas, mas nem sempre isso é o melhor a fazer. Usar recursos visuais, mas tenham algum cuidado, porque nem sempre uma imagem vale por 1000 palavras. Eu gostava de partilhar aqui duas comunicações visuais. A primeira foi feita, é sobre acidente vascular cerebral e foi feita pela DGS. A DGS não é uma crítica à instituição, naturalmente que há coisas que saem melhor, outras piores, mas gostava de vos de pedir a atenção para a imagem que eles utilizaram. Esta imagem procura clarificar, ou deveria clarificar, o que é que são os sintomas da AVC. O que é a boca ao lado, o que é falta de força num braço, o que é dificuldade em falar. E esta imagem, na minha opinião, não explica o que é cada um destes sintomas, não clarifica, e por outro lado até pode confundir. Por isso é preciso ter algum cuidado no uso de imagens, porque pode confundir, para além de não clarificar, pode confundir. E gostava também de partilhar uma imagem da campanha que a Câmara Municipal do Porto está a fazer, campanha de comunicação para a Covid-19, que começou agora há pouco tempo, esta é a campanha que está em vigor. E eles perceberam que nós estamos naquela fase da fadiga pandémica, né? Estamos todos um bocadinho cansados da pandemia, e eles optaram por fazer uma comunicação positiva e de reforço daquilo que a pessoa pode fazer. Não tanto daquilo que a pessoa não deve fazer, mas daquilo que a pessoa pode fazer e de uma forma positiva. E este é um exemplo muito bom. Isto é claramente uma equipa de pessoas que sabe fazer comunicação em saúde. Esta é só uma das comunicações, saíram várias, com este fundo amarelo, sempre de uma forma a capacitar as pessoas e não tanto a apontar o dedo, a dizer não devem fazer isto ou aquilo. Portanto, um exemplo não tão bem conseguido e outro exemplo com uma positividade muito boa. Promover a participação do utente, porque nós estamos a falar num serviço centrado no utente e na pessoa. Promover a participação do utente é pô-lo à vontade para fazer todas as perguntas, de todas as maneiras possíveis, tirar todas as dúvidas, participar na decisão, porque a pessoa precisa de sentir que a decisão foi sua e quando nós decidimos, em vez de ser alguém que nos impõe uma decisão, portanto somos nós a decidir, o nosso comportamento vai ser muito mais sustentado no tempo e por isso devemos envolver a pessoa o mais possível na sua mudança de comportamentos, na sua aquisição de informação de saúde e naquilo que é preciso fazer para mudar o seu estado de saúde. Confirmar o entendimento. E devemos fazer isto não no sentido de perguntar, percebeu aquilo que eu estou a dizer? A pessoa não tem que perceber, nós é que temos que explicar melhor.
O ónus da explicação está do nosso lado. A pessoa, podemos colocar a forma, procurar confirmar o entendimento de outra forma. Como, por exemplo, pedir à pessoa para explicar pelas suas próprias palavras o que é que nós acabamos de dizer. Então, diga-me lá, pelas suas palavras, o que é que, ou explique-me pelas suas palavras aquilo que eu acabei de lhe dizer. E aí a pessoa até pode perceber que não entendeu muito bem, que tem dúvidas, há uma oportunidade para nós clarificarmos aquilo que não ficou tão bem explicado, que nós não conseguimos explicar, não conseguimos ajustar aos níveis de compreensão e de literacia daquela pessoa. Portanto, confirmar o entendimento é sempre muito importante, não? Porque senão estaremos mais uma vez a distribuir informação e não a comunicar. Os mesmos princípios aplicam-se, seja para uma comunicação num site, para uma comunicação num canal televisivo, estamos a dar uma entrevista, por exemplo, a um jornalista, a clareza da mensagem é muito importante, é preciso saber para quem é que nós estamos a falar, é preciso traduzir a complicação da linguagem técnica em miúdos para que todos entendam. Nem sempre conseguimos avaliar o entendimento, mas dentro do possível estes conceitos devem ser aplicados quando fazemos uma comunicação mais em massa e quando falamos para mais pessoas e noutros contextos, em farmácia de oficina, farmácia hospitalar, isso é cada vez mais o farmacêutico está presente em várias áreas da intervenção de saúde, por isso as competências de comunicação valem para qualquer área. E para o futuro, isto para terminar, eu vejo o farmacêutico cada vez mais como um comunicador de saúde e de ciência por excelência, e vejo que as competências de comunicação são de facto uma forma de fortalecer o papel de influenciador de saúde também que o farmacêutico tem na sociedade, porque a digitalização veio para ficar, mas ainda assim nós precisamos de fortalecer a relação humana e de aproveitar, isto no fundo é uma oportunidade que nós temos de aprender a comunicar melhor, e temos visto como isto é importante ao longo desta pandemia. Nem sempre a comunicação de saúde saiu de forma correta, de forma esclarecedora, muitas contradições. Isto mostra que a área da comunicação em saúde está um bocadinho esquecida e, por isso, há a possibilidade de nós a melhorarmos, e esta é uma das aprendizagens até que eu vejo na pandemia, é que precisamos aprender a fazer uma melhor comunicação em saúde. Vou terminar a minha apresentação, fico disponível para questões. Vocês podem me encontrar nestes vários canais. O último é do meu Instagram, onde eu me divirto a fazer as publicações de transformar a linguagem técnica em linguagem um bocadinho mais clara. Obrigada pela vossa atenção, mais uma vez obrigada ao Instituto IDEA pelo convite. Espero que tudo corra bem, que a pandemia passe rapidamente e que possamos, não sei se recuperar alguma normalidade, mas que possamos todos sair bem desta situação e, acima de tudo, com mais aprendizagens e mais fortalecidos. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade.